Bom, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinética na corrosão, certo? Então, até então, a gente falou bastante sobre questões da termodinâmica, certo? Onde nós avaliávamos a possibilidade, né, de acontecer ou não a corrosão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a taxa com que a corrosão acontece, certo? E aí normalmente a gente pode falar em duas questões: velocidade média, certo, de corrosão, e velocidade instantânea, tá, de corrosão. Então, na verdade, nós normalmente falamos mais sobre a velocidade instantânea de corrosão, tá? O que a velocidade média nos dá? Bom, se a gente conhecer a velocidade média de corrosão, nós podemos estimar o tempo de vida útil de alguma estrutura, certo? Que esteja sofrendo corrosão generalizada, corrosão uniforme, tá? A taxa de corrosão instantânea vai nos dizer, por exemplo, se a gente tem que aumentar ou não a dosagem de algum inibidor, por exemplo, tá? Vamos traçar aqui um gráfico, certo, de perda de massa, que na verdade, uma das medidas por tempo, tá? Perda de massa é uma das medidas de velocidade de corrosão, certo? E aí a gente pode pensar, né, inicialmente numa reta, certo? Uma perda de massa linear. O que isso nos diz? Isso nos dá algumas informações eletroquímicas, certo? Então isso daqui significa que a velocidade, né, a taxa de corrosão, os processos eletroquímicos, eles são bastante uniformes, certo? Significa que o produto de corrosão gerado, ele é inerte, certo? Ou seja, ele não reage nem com o metal, nem com o ambiente. Ele também, né, necessariamente vai ser não aderente. Então, porque ele precisa manter a superfície do metal, né, exposta para que continue acontecendo a corrosão. Então, esse aqui é o caso, na verdade, mais simples, mas na verdade um dos mais incomuns, certo? Porque normalmente a perda de massa ela não é constante com o tempo, certo? E aí, se a gente pensar numa outra situação, a gente tem aqui, por exemplo, uma curva aqui, certo? Uma curva B. O que acontece? A gente tem aqui, né, um delta T, certo? Então, um tempo de indução ou tempo de incubação, enfim, até que a gente conseguisse perceber, né, o início da corrosão. Que informação isso aqui nos dá? Significa que provavelmente nessa situação nós tínhamos alguma película, certo? Alguma película protetora que, né, demora esse tempo aqui para ser rompida pelo eletrólito agressivo. Então, e aí depois que essa película é rompida, a corrosão acontece da mesma forma com que aqui no ar. Então, uma corrosão bastante uniforme, bastante com produto de corrosão inerte, não aderente, né? Então, é só um exemplo de informações que poderiam estar acontecendo, né? Também bastante, nesse caso aqui, hipotético, certo? A gente pode ter ainda, né, uma outra curva com este formato aqui, certo? Uma curva C. O que significa essa curva C? É que com o passar do tempo, né, com o decorrer do tempo, a corrosão ela vai acontecendo de forma mais lenta. O que isso quer dizer? Provavelmente a gente tem aí a formação de algum produto de corrosão,
certo? Que ele é capaz de frear o avanço da corrosão, certo? Então, ele provavelmente ele tem alguma aderência, certo? Na superfície do metal. Então, e aí ele vai dificultar o acesso dos agentes aversivos, certo? Na superfície metálica para que aconteça o prosseguimento do processo de corrosão. Então, se a gente fizer, né, um desenho aqui para tentar exemplificar, então vamos pegar o exemplo mais comum, né, o exemplo do ferro em água, certo? Contendo aí oxigênio dissolvido. O que acontece? E na verdade é um exemplo bem típico dessa curva C, certo? Com o passar o ferro começa corroendo, certo? Então ele começa se transformando em ferro 2+, certo? E a reação catódica, ela é aquela reação que a gente já comentou do oxigênio mais água, né, formando hidroxilas, tá? E aí, só que na verdade o que acontece? Essa reação aqui, se a gente pegar ela ao pé da letra, na verdade o que vai acontecer é que a gente vai formar um produto de corrosão que a gente chama que é um hidróxido de ferro hidratado, certo? Ou um óxido de ferro hidratado. Então a gente vai estar formando um produto de corrosão, certo? Nessa região aqui, vamos pegar um exemplo. Na verdade a gente vai formar produto de corrosão em toda a superfície, né? E aí o que acontece? Para que a corrosão continue acontecendo, nós temos aqui, por exemplo, uma molécula de oxigênio, ela vai ter que entrar, certo? Dentro desse produto de corrosão, difundir aqui dentro, certo? Para encontrar um elétron, né? Reagir e formar mais um produto de corrosão, mais um OH, né? E só aí que um íon de ferro vai ser corroído, certo? Então isso daqui vai travar o avanço, certo? É um bloqueio mecânico praticamente, certo? E a gente fala que é um bloqueio difusional, né? Então a gente dificulta a difusão das espécies, né? Então até para esse cara aqui sair é mais difícil porque ele vai ter que vencer essa barreira de óxidos, hidróxidos hidratados, né? Só que ao mesmo tempo esse produto de corrosão aí e tal, ele não é muito aderente e ele é parcialmente solúvel, então ele vai se desprender, certo? Então vai ter um pedaço aqui, né? Ele vai se desprender e aí vai decantar no fundo aí do becker, enfim, de onde quer que esteja. Então vai liberar um pedaço da superfície para corroer novamente, certo? Então esse é um exemplo bastante clássico aí. Então é um tipo de curva, né? A curva C, que a gente encontra bastante. E aí a gente ainda tem um quarto tipo de curva, que seria uma curva assim, certo? Uma curva onde acontece um começo, né, de corrosão mais lento, e aí o processo corrosivo vai acelerando, certo? Isso acontece bastante quando a gente tem produto de corrosão que ele é solúvel, certo? Ou quando a área anódica aumenta. Então, vamos pegar aqui um outro, né, exemplo, um tipo de corrosão que acontece assim bastante, por exemplo, né, corrosão quando a gente tem uma corrosão por pits ou alguma coisa desse tipo, certo? Por quê? O que acontece? O que significa a gente ter um produto de corrosão solúvel? Bom, a gente forma um produto de corrosão, certo? Então vamos pegar aqui um becker, né? A gente forma esse produto de corrosão, só que ele se solubiliza, certo? Então ele entra em solução, certo? E aí o que acontece? Ele não causa esse bloqueio aqui. Então a superfície continua livre para corroer. Aumento da área anódica. O que é aumento da área anódica? Na verdade, porque essas perdas de massa, a gente faz uma perda de massa por área, né? E a gente tem uma área que a gente considera sempre sendo a área geométrica,
né? Então, digamos aí, a 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, né? Só que quando a gente começa a corroer, o metal começa a corroer, a área real ele começa a ficar rugoso, certo? E aí, essa rugosidade, o que ela faz? Ela aumenta a área real, certo? A gente tem esse efeito que pode acontecer, a gente tem mais um efeito ainda que pode acontecer, que é a formação de processos autocatalíticos. Então, o processo de corrosão, ele altera o eletrólito de modo ao eletrólito ficar mais agressivo, certo? Então, isso é uma coisa que acontece em corrosão por pits, por exemplo. A gente tem, por exemplo, dentro de um pit, né? Então, um pit é uma corrosão localizada e profunda. Dentro desse pit aqui, a gente tem um processo que a gente chama que é um processo autocatalítico, que significa o quê? É um processo que ele se autoalimenta, né? Então, ele se autoacelera. O pH dentro de um pit diminui bastante. E aí, o que acontece? Esse ambiente aqui dentro, ele fica mais agressivo e aí a corrosão acontece de forma mais rápida, certo? E aí a gente tem aí então 4 exemplos de perdas de massa, né, por tempo, então que falam um pouquinho aí sobre as velocidades de corrosão. Bom, e a gente está falando sobre velocidade de corrosão e tal, eu já dei um exemplo, né, de uma maneira de a gente medir a velocidade de corrosão é por perda de massa, certo? Então essa é uma maneira de se medir bastante eficaz, né? Nós usamos bastante, mas normalmente ela nos dá uma medida, né, de uma velocidade média. Por mais que a gente faça, né, várias medidas de perda de massa, sempre vai ser uma medida média, porque a gente tem que deixar aquele cupom, né, que a gente fala, dentro de uma solução corroendo durante um tempo, certo? Para retirar, medir essa diferença de massa, né, e depois avaliar. Então, esse tempo, ele precisa ter um tempo mínimo para que a nossa balança detecte, certo? Alguma alteração de massa. Então, sempre vai ser uma medida, né, média. Como é que a gente faz para medir a velocidade de corrosão instantânea? Então, para a gente medir uma velocidade de corrosão instantânea, a gente normalmente vai tentar medir uma corrente elétrica, certo? Então, e aí nós vamos usar, né, a equação, né, que a gente já viu de Faraday para fazer uma relação entre aqui, né, a massa, certo? E a corrente. E aí nós vamos conseguir chegar, né, numa perda de massa, né, devido, né, a uma corrente. Só que como nós fazemos isso, né? Então, qual que é essa corrente de corrosão que nós vamos transformar numa massa de corrosão? Bom, a corrente de corrosão, ela é basicamente a corrente da reação anódica, certo? No potencial de corrosão. Só isso, certo? Bom, então tranquilo, é só a gente pegar um amperímetro e medir essa corrente de corrosão, certo? Bom, quiser nós que a vida fosse tão fácil, certo? Não dá. Por quê? Porque se tem uma reação anódica acontecendo, nós já conversamos antes, né, em outras aulas, a gente tem uma reação catódica acontecendo também, certo? E aí o que vai acontecer? Uma reação acontece num sentido e uma outra reação acontece no outro sentido. E o que é corrente elétrica? Uma corrente elétrica, por definição, ela é fluxo de elétrons, certo? E isso é definição de corrente elétrica, é isso que um amperímetro mede, certo? Então, quando a gente põe um amperímetro para medir uma corrente, ele mede fluxo de elétrons. Então, por exemplo, se a gente tem um fio aqui, certo? Um fio, e nós conectamos ele num amperímetro, tá? Digamos que a gente tem elétrons aqui, né, fluindo nesse sentido, tá? O que vai acontecer? Esse amperímetro vai marcar esse fluxo de elétrons e ele vai nos dar uma informação aqui, por exemplo, né, 1 ampere.
Só que, se por alguma razão tiver elétrons fluindo neste outro sentido, na mesma taxa, que é exatamente o que acontece no potencial de corrosão, então a gente tem uma reação anódica acontecendo num sentido, numa taxa, uma reação catódica acontecendo no outro sentido, na mesma taxa. O que vai acontecer com esse perímetro? O que ele vai marcar, certo? Nesta situação aqui. Ele vai marcar zero, certo? Ele não vai marcar corrente, tá? Porque a gente tem elétrons indo para um lado e elétrons indo para o outro. Então, o amperímetro não vai ser capaz de detectar quem está chegando, quem está saindo e tal. Então, ele vai marcar zero, tá? Tem elétron chegando de um lado, elétron chegando do outro. Para ele, isso é zero. E aí, como é que a gente faz para medir essa corrente de corrosão? Bom, nas próximas aulas nós vamos ver, mas existem algumas técnicas eletroquímicas que nós utilizamos para fazer essas medições. O que a gente faz, na verdade? A gente separa as reações anódica e catódica e depois nós encontramos um ponto onde as duas estão acontecendo na mesma taxa, que é exatamente a corrente de corrosão, certo? E o nome dessa técnica, a mais comum, é polarização, certo? A gente usa técnicas de polarização e extrapolação de retas de Tafel, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fatores, certo? Que afetam a velocidade de corrosão ou taxa de corrosão, certo? Então, na verdade, sim, velocidade de corrosão, taxa de corrosão, nós podemos interpretar como sendo sinônimos, certo? Apesar de que a definição precisa, na verdade, seria taxa de corrosão, porque velocidade é algo que está relacionado ao movimento, ao deslocamento de alguma partícula, certo? E taxa é o quanto uma grandeza varia com o tempo, certo? Mas, enfim, a título de simplificação, velocidade de corrosão, taxa de corrosão, é tudo a mesma coisa, tá? Então vamos começar a falar de um cara muito importante que normalmente, né, enfim, a gente não dá muita atenção para ele, que é o oxigênio dissolvido, certo? Então, o que esse cara faz na taxa de corrosão do ferro? Então, a gente vai falar de vários fatores aqui, mas sempre do ferro, certo? A título de objetividade e deixar essa aula mais rápida, a gente vai falar só do ferro, tá? O oxigênio dissolvido, na verdade, ele é o cara que faz com que o ferro seja corroído em água, certo? Porque se a gente pegar água pura, totalmente pura, sem oxigênio dissolvido, não vai corroer o ferro. Então, o oxigênio dissolvido, ele é o agente oxidante da água, né? A gente não dá muita bola para ele, como eu comentei antes, porque ele está sempre ali, certo? Em águas naturais, que é o que a gente normalmente comenta, a gente sempre tem oxigênio dissolvido porque ele dissolve, né, da atmosfera. Então, vamos montar aqui um gráfico que mostra o comportamento, né, da taxa de corrosão do ferro, no caso, né, em função da concentração de oxigênio dissolvido. Então, se a gente for desenhar esse gráfico aqui, a gente vai ter a seguinte forma. Esse gráfico vai ter mais ou menos este comportamento aqui, certo? E aí, enfim, a gente tem a graduação aqui, então a parte mais importante é esse cara aqui, e aproximadamente por aqui, nessa linha tracejada, nós vamos ter a saturação de ar, certo? Ou seja, é a quantidade de oxigênio dissolvido que tem dentro de uma solução que está saturada, no ambiente normal, certo? E essa quantidade de oxigênio normalmente fica aí na casa dos 6 a 8 mililitros por litro de oxigênio, certo? A saturação máxima dele gira em torno de 12 mililitros por litro de oxigênio dissolvido.
Isso pode mudar em função da temperatura, isso pode mudar em função de outras coisas, por exemplo, sais dissolvidos alteram a solubilidade do oxigênio, certo? Mas então, vamos falar aqui do oxigênio dissolvido. Então, o que acontece? A gente repara aqui, né? A gente tem um crescimento da taxa de corrosão até um certo ponto, até um dado ponto, e depois uma diminuição. Então, vamos separar essas coisas. Então, o que está acontecendo nessa parte inicial aqui? Está aumentando a taxa de corrosão porque a reação de redução do oxigênio dissolvido ela está acontecendo de forma mais intensa porque tem mais oxigênio dissolvido. Que reação é essa? É aquela reação, duas águas, certo? Mais oxigênio dissolvido, mais 4 elétrons, formando 4 hidroxilas, certo? Então, por que a taxa de corrosão aumenta quando a gente aumenta a quantidade de oxigênio dissolvido? Porque, na verdade, ele é o agente oxidante, ele é o cara que está pedindo elétrons, né? Então, se a gente desenhar, né, aqui de novo, uma situação aqui onde a gente tem uma solução que contenha, né, oxigênio dissolvido e tal, o que acontece? Quando esse cara chega na superfície, ele pede esses 4 elétrons, certo? Junto com a água, né? Então tem água por tudo, enfim. Ele pede esses 4 elétrons aqui, tá? E o que significa ele pede? Ele está tentando arrancar do ferro esses 4 elétrons, tá? E aí ele vai conseguir arrancar. Ele vai arrancar esses 4 elétrons, vai formar esse OH e o ferro vai corroer. E, inclusive, como são 4 elétrons, o ferro oxida sob a forma de ferro 2+, a gente vai ter 2 moléculas de ferro oxidando para formar, né, para cada uma molécula de oxigênio dissolvido, a gente vai ter 2 moléculas de ferro oxidando. Então, quanto mais desse cara aqui tiver, né, a gente vai ter uma situação onde vai corroer mais o ferro. A gente vai ter mais ferro saindo da superfície aqui metálica. Beleza? Maravilha. Então, até essa parte aqui, a gente conseguiu explicar tranquilamente. E agora, por que acontece isso daqui? Né? Então, acontece uma queda aqui, a gente repara, uma queda na taxa de corrosão. Por que está acontecendo isso? Porque tem um outro fenômeno acontecendo, que é o que a gente chama, né, de passivação, certo? Então, o que está acontecendo? Na verdade, como tem oxigênio demais, a gente está colocando esse oxigênio, ele está sendo capaz de formar um óxido que ele é passivador. Então está mudando a característica do óxido. Então antes ele estava oxidando sob essa forma aí, ferro mais 2, ou um hidróxido de ferro aqui hidratado, certo? E aí com esse aumento, né, muito grande de oxigênio, o que acontece? Acontece a formação de uma fina camada de um óxido de ferro que ele na verdade agora, ele é um óxido aderente. Essa que é a diferença, quando a gente colocar um agente oxidante, que o oxigênio dissolvido ele é um agente oxidante, certo? Ele promove a oxidação do ferro. A gente colocar uma quantidade muito grande, a gente vai mudar um pouco essa característica desse óxido, vai formar esse filme aqui, passivante, certo? E também tem mais um detalhe, como ele é um agente oxidante, ele sobe o potencial do ferro. Então, até aqui, a gente tem um potencial, enfim, daqui para cá, a gente tem um potencial do ferro que ele gira na casa dos menos 0,4 volts, certo? E daqui para cá, ele gira na casa dos 0,1 volt, certo? Se a gente pegar e jogar esses dados aqui lá no diagrama de Purbe, a gente vai perceber que quando a gente sobe esse potencial aqui, quando o potencial sobe, a gente atinge aquela região de passividade do ferro. Então, não é à toa. Então, o oxigênio ele promove esse aumento de potencial, certo? E coloca o ferro lá no diagrama de Purbe numa condição de
passividade, certo? Devido também a essa formação desse óxido. Só que na prática a gente não consegue usar isso daqui, né, aplicar isso daqui, por exemplo, isso aqui a gente poderia chamar até de uma proteção anódica, a gente não consegue aplicar pelo seguinte, se, e na verdade acontece, essa película aqui ela fissurar, certo? Quebrou aqui essa película. O que vai acontecer? A gente vai ter bem nessa região onde quebrou, a gente vai ter uma fissuração, a gente vai ter uma célula galvânica, certo? Ativo-passivo, né? Então, o óxido é passivo, o metal, o ferro, é ativo, e aí vai acontecer uma corrosão localizada justamente nessa pequena quebra, certo? E essas corrosões localizadas normalmente são as mais perigosas, e aí se cai aqui, se for um tubo, por exemplo, ele vai perfurar, certo? Então, acaba que esse tipo aqui de proteção acaba não sendo viável na prática, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a influência do pH, tá? Então vamos começar aqui desenhando um diagrama onde a gente tem pH aqui no eixo X, certo? E taxa de corrosão no eixo Y, certo? Então vamos desenhar esse cara. Então a gente tem um comportamento mais ou menos assim, certo? Só que aí vamos nos atentar no seguinte: aqui nós temos pH 4 e aqui nós temos pH 10, ou seja, o pH ele cresce neste sentido, tá? Então vamos começar falando aqui justamente desse pH aqui da faixa de 4 a 10. Se a gente pegar aqui o pH, né, a taxa de corrosão no pH 10, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter essa taxa de corrosão. Se a gente pegar a taxa de corrosão no pH 4, a gente vai ter essa mesma taxa de corrosão, certo? Então a gente verifica o quê? Que a taxa de corrosão nessa faixa aqui, ela não depende muito do pH, certo? E isso é uma observação bastante importante. Por quê? Porque essa faixa de pH, ela compreende grande parte de todas as águas naturais, né? Então, água de rio, água de lago, água do mar, né? Água de nascentes, em geral, elas vão ter pH dentro dessa faixa aqui. E aí, como a taxa de corrosão do aço não muda muito dentro dessa faixa, provavelmente a gente não vai ter grandes alterações na taxa de corrosão de aços em geral dentro dessa faixa de pH. Bom, mas então quem é que manda na taxa de corrosão dentro dessa faixa aqui? Então vamos fazer aqui um desenho esquemático. Quem manda na taxa de corrosão, quem vai determinar a taxa de corrosão nessa faixa de pHs é o tal do oxigênio dissolvido novamente, certo? O que vai determinar, como é que ele determina a taxa de corrosão? Basicamente da seguinte forma, quem vai determinar a taxa de corrosão é o acesso dele, certo? À superfície do aço. O que eu quero dizer com isso? Significa que quanto mais rápido o oxigênio tiver acesso à superfície do aço, mais rápido o aço vai corroer. Quais são os fatores que fazem esse oxigênio ou chegar mais rápido ou chegar mais devagar? Bom, a primeira delas é a concentração, certo? Se a gente tiver mais oxigênio dissolvido, a gente vai ter mais oxigênio dissolvido na superfície. Então, o aço vai corroer mais rápido. Outro fator importante é a velocidade do fluido, certo? Então, o que isso quer dizer? Bom, se esse cara estiver girando, né, esse fluido estiver agitado, o que vai acontecer? Essa convecção, ela vai empurrar essas moléculas de oxigênio para a superfície do aço com mais eficiência e ele vai corroer de forma mais rápida, certo? O aço. Outro fator, temperatura, certo? Então, se a temperatura subir, a difusão ela é facilitada. Então, o oxigênio ele vai ser capaz de difundir de forma mais eficaz, mais rápida para a superfície do aço.
E por que a gente está falando do oxigênio, 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 oxigênio? E o aço, né? Quem corrói é o aço. Bom, mas o que acontece? O aço, a cada um oxigênio que chegar lá, a gente vai ter duas moléculas, desculpa, de ferro oxidando, certo? Não vai ter obstáculo nenhum para o ferro sair da posição dele de ferro 0, né, ferro metálico, para ferro 2+. Então, essa reação aqui, né, de ferro 0 para ferro 2+, ela é muito facilitada. Quem vai determinar a taxa de corrosão, nesse caso, vai ser o oxigênio dissolvido. Então, de novo, aquela reação, 2 águas, né, mais oxigênio dissolvido, formando 4OH. Faltou os 4 elétrons aqui, né, mais 4 elétrons. O que acontece? Esse cara aqui é quem vai determinar a taxa de corrosão, porque cada cara desses que chegar, ele vai roubar 4 elétrons do ferro, certo? Então, quanto mais desse cara aqui chegar, mais rapidamente ele chegar, mais ele vai roubar esses 4 elétrons aqui do ferro. E o ferro vai corroer de forma mais rápida, certo? E a gente diz que isso, como quem está determinando, né, a taxa de corrosão, nesse caso, é a reação catódica. A gente diz que esse processo aqui, ele é um processo controlado catodicamente, certo? A gente também pode falar que esse processo aqui, ele é controlado por difusão de massa, certo? Porque o que quer dizer isso aí, né? Difusão de massa significa assim, que o ferro só vai corroer quando o oxigênio chegar. Então, e o oxigênio, ele demora um certo tempo para chegar aqui, certo? Porque ele reage muito rápido e até a próxima molécula de oxigênio chegar, demora um tempo, certo? Então, o processo ele só acontece quando chega essa massa de oxigênio para reagir, certo? Então, isso para pHs de 4 a 10, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre pHs menores do que 4. Então, é pH ácido, certo? Então, qual que é o novo fator que acontece nessa situação? A gente tem uma nova reação catódica acontecendo. Não nova, né? Enfim, é uma outra reação catódica acontecendo concomitantemente, certo? A reação do oxigênio. Então, a reação do oxigênio, ela não deixa de acontecer, mas a gente tem uma outra reação acontecendo agora, que é a reação de redução do hidrogênio formando gás e hidrogênio. E por que acontece em pH ácido? Bom, então significa o quê? Bom, pH ácido é uma medida, o pH é uma medida da concentração desse íon H+. Então, quanto mais ácido quanto menor é o pH, maior é a concentração de H+, certo? Então, quanto mais H+ tiver aqui, mais essa reação aqui vai acontecer, certo? E essa reação aqui, ela é uma reação muito mais fácil nessas condições de acontecer do que essa. Então, agora, quem vai determinar a taxa de corrosão não é mais a reação de redução do oxigênio, e sim a reação de redução do hidrogênio, certo? E aí, a gente vai ter alguns fatores que vão influenciar no quão fácil ou não é essa reação aqui de acontecer, certo? Esses fatores, eles normalmente são fatores mais metalúrgicos, certo? Então, em relação ao aço. Então, se a gente tiver aços com maior percentual de carbono, a gente normalmente vai ter mais cementita, Fe3C, certo? E essa cementita, ela diminui a sobretensão do hidrogênio. O que quer dizer diminuir sobretensão do hidrogênio, né? O que quer dizer essa sobretensão? Significa que a cementita, ela facilita essa reação, certo? Ela faz com que essa reação aqui aconteça de forma mais fácil, mais facilitada. Então, se a gente tiver aços com maior percentual de carbono, a gente vai ter mais cementita, essa reação acontece de forma mais facilitada. O que acontece? A taxa de corrosão aumenta. Então, essencialmente, esse é um fator metalúrgico bastante importante na corrosão de aços em pHs ácidos, certo? Outro fator bastante determinante, trabalho a frio, certo? O que é trabalho a frio? É encruamento, é deformação plástica, certo? Então, a gente insere, né? A gente introduz uma série de defeitos na estrutura cristalina do metal, tensiona ele, e esse tensionamento, esses defeitos, né, eles
também diminuem a sobretensão do hidrogênio, facilitando a reação, né, essa reação aqui, e aí acontece de forma mais fácil, a taxa de corrosão aumenta. A gente ainda tem problemas, fatores relacionados à fragilização por hidrogênio, ao fato dessa bolha aqui, isso aqui é um gás, né? Então, quando está dentro de solução verde, se transforma numa bolha. Essa bolha ficar presa ou não ficar presa na superfície do aço também vai afetar um pouquinho a taxa de corrosão, certo? Mas, essencialmente, para pHs ácidos seria basicamente isso. Para pHs alcalinos, então, ou seja, pHs maiores do que 10, qual que é a situação? Bom, a gente vai ter de novo a formação de uma camada passiva, certo? Então isso daqui é previsto lá no diagrama de por B. Então se a gente olhar lá no diagrama de por B, pH superiores a 10, a gente vai ter a formação de uma camada passiva, a gente vai ter passividade, certo? Quem é que causa essa passividade? São os alcális, certo? Então o alcali bastante comum é o NaOH. Ele vai ser capaz, junto com o oxigênio dissolvido, ele vai ser capaz de formar uma camada passiva em cima do aço, certo? Então, vou aproveitar esse desenho aqui, ele vai formar essa camada aqui passiva, certo? No aço, protegendo esse CAR, certo? Só que esse caso aqui, ele é um caso que ele tem muita aplicação de engenharia. Onde é que isso daqui é usado? Em concreto armado, certo? Então, o que é concreto armado? Basicamente uma estrutura de concreto com arames, né, ou vergalhões, melhor dizendo, de aço dentro. E aí, o que se controla? A gente normalmente quer que o cimento, o concreto que esteja, né, nessa situação tenha pH maior do que 10. Na verdade, normalmente a gente usa pH 12 para a gente garantir que o aço que está aqui dentro esteja passivo. Então, a gente vai garantir que ele não vai corroer, certo? Se isso aqui tiver, por exemplo, uma fissura, entrar umidade ou o pH do concreto por alguma razão tiver menor do que 10, o aço ele vai corroer dentro da estrutura de concreto. O que vai acontecer? Quando ele corrói dentro dessa estrutura de concreto, ele forma um óxido, certo? E esse óxido, ele é volumoso. E aí, ele sendo volumoso, ele vai tensionar, certo? Vamos pensar dessa forma aqui. Ele vai começar a correr e vai começar a tensionar a estrutura de concreto. E aí, vai começar a trincar a estrutura de dentro para fora, certo? E aí a gente tem um problema estrutural de engenharia grave, certo? Se a gente trabalhar em pHs muito alcalinos, então se a gente colocar aí 16 molar, por exemplo, de NaOH, a gente vai ter uma situação onde o NaOH ele vai formar um outro óxido e esse outro óxido ele é solúvel, então ele vai voltar a corroer o aço, certo? E aí, isso aqui também é previsto lá no diagrama de por B, certo? Então, mas numa faixa de pH 10 a 14, essencialmente, a gente vai ter passividade do aço. Bom, agora vamos falar um pouquinho ainda sobre o efeito da temperatura na taxa de corrosão do ferro. Então, eu vou fazer aqui um esquema do comportamento, certo? Então aqui vai ser a temperatura, e aqui vai ser a taxa de corrosão do ferro, certo? Esse comportamento ele tem um formato aproximadamente assim, certo? Então a gente até já pode aqui, ó, delimitar uma fronteira, certo? Então o que acontece? A temperatura sobe, a taxa de corrosão sobe. Isso faz sentido? Bom, isso faz todo sentido, né? Então, em temperaturas maiores as coisas ficam mais facilitadas, mas vamos explicar um pouquinho melhor o que é facilitado, né? Então, se a gente tiver uma barra de ferro, uma solução, né? De novo, vamos manter aqui o oxigênio dissolvido. O que acontece? Se a gente aumenta a temperatura, a gente agita as moléculas, certo? A gente agita elas. Nós agitando essas moléculas, qual que é o fator metalúrgico que aumenta? O coeficiente de difusão, certo? O que é o coeficiente de difusão? Bom, é o quanto esse cara aqui é capaz de se movimentar ao longo dessa
desse eletrólito, certo? Então, em temperaturas maiores, isso daqui acontece de forma mais rápida. Então, como o coeficiente de difusão aumenta, a gente associa isso a uma densidade de corrente limitante, uma densidade de corrente de difusão limitante, certo? Que é o quê? É uma densidade de corrente iônica, ou seja, íons transitando aqui, certo? Então o ferro também, o ferro quando ele corrói, ele se transforma num íon, ferro 2+, certo? E esse cara aqui, como está numa temperatura maior, ele se afasta, né, da dupla camada mais rapidamente, certo? Porque a difusão está facilitada, então ele não tem mais nada para fazer ali, ele se afasta mais rapidamente, o oxigênio chega mais rapidamente. Dessa forma, a taxa de corrosão ela vai aumentando com a temperatura. Quando a gente chegar na faixa dos 80 graus aproximadamente, o que acontece? A gente tem um efeito concorrente que na verdade ele está acontecendo o tempo inteiro, que é a questão da solubilidade, certo? Solubilidade do oxigênio, certo? Então, o que acontece com a solubilidade do oxigênio? Ela diminui com o aumento da temperatura, certo? Por que ela diminui? Bom, vamos pensar o seguinte, o oxigênio ele é um gás, certo? Então é uma molécula volátil, né? Uma molécula pequena e tal, extremamente móvel. Se a gente esquenta, se a gente começar a aumentar a temperatura, ela vai ficar mais agitada. As moléculas em volta dela, as moléculas de água vão ficar mais agitadas, ela também vai ficar mais agitada. Então vai ser muito mais fácil para ela escapar, certo? Para a superfície. Se a temperatura for maior, certo? Então, o que significa? A solubilidade dele diminui, vai ter menos oxigênio dentro da solução, certo? Quando a temperatura aumenta. E aí, e esse efeito, ele é concorrente. Então, vamos pensar. A gente tem aumento da temperatura, aumento do coeficiente de difusão, aumenta a corrosão, mas diminui a solubilidade de oxigênio. Então, cada vez que a temperatura estiver maior, a gente vai ter menos oxigênio. E se tem menos oxigênio, tem menos taxa de corrosão, certo? Então, vai chegar um momento, que é aproximadamente em 80 graus, onde a gente vai ter tão pouco oxigênio, certo? Porque a solubilidade dele vai estar tão baixa que a taxa de corrosão vai diminuir, certo? E aí, basicamente, esse é o efeito da temperatura, né, sobre a taxa de corrosão. Claro que, se esse cara estiver fechado, estiver num tambor fechado e a gente começar a aumentar a temperatura com tudo, o oxigênio não vai sair, ele vai ficar preso ali, certo? E a taxa de corrosão vai só subir. Isso é um caso, digamos, particular. Agora vamos falar sobre o efeito da velocidade da solução, certo? Vamos de novo continuar aqui fazendo um esquema do comportamento, certo? Então aqui a gente tem a velocidade e aqui a gente tem a taxa de corrosão. Então, qual que vai ser o comportamento? E aí a gente já vai falar concomitantemente do efeito dos sais dissolvidos, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter o seguinte efeito. A gente vai ter um aumento da taxa de corrosão, depois uma diminuição. Eu vou fazer mais de uma curva, certo? Vou fazer 3 curvas aqui. Então, vamos lá. Curva A, B e C. Vamos falar um pouquinho sobre a curva A, certo? Então a gente vai ver o que acontece. Quando a gente aumenta a velocidade do fluido, então vamos lá, pegar esse cara aqui. De novo, o nosso oxigênio dissolvido. Quando a gente aumenta a velocidade de fluxo, o que acontece? A gente empurra esse cara aqui, né, de forma de convecção para a superfície do ferro. E aí ele vai estar mais disponível aqui na superfície do ferro. No ferro a gente vai estar tirando aquele bloqueio difusional que ele teria que, né, percorrer o caminho através da difusão para chegar na superfície do ferro, para reagir e tudo mais. A gente vai estar empurrando ele de forma mecânica, de forma de convecção, certo? Para a superfície do ferro. Então o ferro vai começar a correr mais rápido,
Simples assim, certo? Tá, mas e tu tá me dizendo isso, mas olha aqui, ó, a partir de um dado ponto, num determinado ponto, a taxa de corrosão diminui. O que acontece? A gente vai ter uma oferta tão grande de oxigênio que ele vai passivar, certo? Que é aquilo que a gente já tinha comentado antes. Então, se a gente tiver uma oferta muito grande de oxigênio devido a um fluxo muito intenso, a gente vai formar uma camada passiva aqui, certo? Então, basicamente é isso. Tá aí, o que são essas curvas A, B e C? Então, é o momento que a gente fala sobre sais dissolvidos. Esse cara aqui são quantidades diferentes de cloreto, certo? Esse agente corrosivo aqui poderosíssimo, certo? Na curva A, nós não temos nada, 0 ppm, certo? Na curva B, nós temos já 10 ppm, certo? A gente pode até considerar de 10 a 50. Tá? E na curva C, nós temos mais do que 100 ppm, certo? 100 ppm é bem pouco, na verdade. O que acontece? Até uma determinada concentração de cloretos, esse cara não é capaz de atuar muito, certo? Então quem manda de fato é o oxigênio dissolvido. Então a gente mantém aquela mesma explicação. Só que a partir de uma determinada quantidade de cloretos, não importa o quanto de convecção nós tenhamos, o cloreto ele é um agente que ele é capaz, ele facilita mais ainda a corrosão do ferro, certo? Ele catalisa essa reação, certo? Então, não importa o quanto oxigênio tem e tudo mais, o cloreto vai ser o agente oxidante. Então, a gente vai ter dois agentes oxidantes, certo? A gente vai ter o oxigênio e o cloreto. E aí, ele vai corroer de forma, né? Quanto mais a gente agitar, mais vai corroer. O efeito dos sais dissolvidos, ele tem que ser analisado sempre caso a caso, certo? Então eu dei esse exemplo aqui do cloreto, onde se a gente colocar cloreto a gente vai aumentar a taxa de corrosão, certo? A gente pode ter outros sais que eles vão facilitar a formação de uma camada passiva, por exemplo, e aí vai diminuir a taxa de corrosão, certo? Ou a gente pode ter outros elementos que vão formar complexos, certo? E quando formar esses complexos vai aumentar a taxa de corrosão. Então, os sais dissolvidos dentro da solução, eles sempre têm que ser analisados caso a caso. Em geral, eles tendem a aumentar um pouquinho a taxa de corrosão porque eles também aumentam a condutividade, certo? Aumentando a condutividade iônica, a gente aumenta o coeficiente de difusão. Aumentando o coeficiente de difusão, as coisas se movimentam de forma mais rápida e mais fácil, certo? E por hoje é só.